Depondo os cuidados. Depõe os teus cuidados no Senhor, e Ele te sustentará, não permitindo jamais que vacile o justo. Salmo 55, 22. Às vezes, ouvimos a expressão depor os cuidados, e é proveitoso considerar o que ela realmente significa. Usada com inteligência, é uma das grandes chaves para a vitória espiritual. Mas sem inteligência, é apenas uma banalidade sem sentido. Depor os cuidados quer dizer insistir na harmonia e na paz de espírito e parar imediatamente de se preocupar e ficar ansioso. Isso deixa livre para ir cuidar de sua vida com a mente serena, o que trará como consequência, no seu devido tempo, a solução do seu problema. Como estudante de metafísica, você sabe que o mal é uma experiência irreal e temporária, e que o medo é um blefista. Sabe que a saúde, a felicidade e a alegria são eternos, e são completamente seus agora. Sabe que, porque tal fato é a lei cósmica de Deus. Ele não pode ser modificado. Não importa o que pareça ter acontecido, a harmonia e a perfeição são a verdade. E apegar-se a ela significa que será apenas uma questão de tempo até a experiência da demonstração. Se quando defrontado com dificuldades, sejam antigas ou novas, você puder afirmar positivamente a alegria da existência, conforme expressa no parágrafo acima, e depois de recusar e reabrir o caso, não importa o quanto o medo o instigue a fazê-lo. Você depôs seus cuidados no Senhor e sairá vencedor. Meu novilho. Você nunca estará reivindicando excessivamente para si mesmo, desde que também reivindique o mesmo para todos os outros seres humanos. Em verdade, é seu dever reivindicar todas as coisas boas e continuar a reivindicá-las até que elas demonstrem na sua experiência exterior. Reivindique a saúde. Reivindique a harmonia e o verdadeiro êxito. Reivindique a felicidade. Reivindique o poder de ajudar e abençoar os outros. Acima de tudo, reivindique o poder na oração, o poder de demonstrar em sua própria vida. Não precisa temer que tal atitude possa fazer com que seja egoísta ou egocêntrico. Pelo contrário, ela o fará ser uma bênção para todos com quem entrar em contato. Claro que esta lei funciona bilateralmente. Não seria uma lei se não funcionasse. E, portanto, você tem que tomar muito cuidado para não reivindicar as coisas negativas que não quer. Nos ranchos do oeste americano, o dono de um novilho marca-o com o seu nome, Rancho/A, ou coisa parecida. Então, ao vê-lo, dirá: meu novilho. Se o animal fugir para algum outro rancho, será devolvido ao dono. Tem a sua marca, pertence-lhe. Por outro lado, quando um animal sem marca aparecer no seu curral, ele dirá: esse novilho não é meu, e o tirará dali. Muitos tolos põem a sua marca mental num novilho que absolutamente não desejam. Depois ficam surpresos e desapontados quando o animal insiste em permanecer em casa. As pessoas dizem: o meu reumatismo, o meu esquecimento, minha pobreza, e assim por diante, marcando os novilhos que não querem, em vez de repudiá-los,
e mandá-los para fora do curral. Guarde o seu ferro de marcar, mental, para as coisas que deseja. E quando realmente desejar uma coisa, marque-a profundamente com o seu nome e ela será sua. A porta que se abre para dentro. A porta da alma se abre para dentro. Esta é a razão frequente de que não fazemos a nossa demonstração. Presumimos que ela se abre para fora e a empurramos com todas as nossas forças, aparentemente indiferentes ao fato de que, na verdade, estamos fechando com toda a firmeza ao nosso próprio bem. Agir desse modo é, na realidade, empregar a força de vontade, que não é absolutamente tratamento algum. É simplesmente tentar vencer pelo esforço humano, deixando Deus de fora. A natureza humana é muito propensa a empurrar às cegas quando amedrontada ou frustrada. É por este motivo que as portas de todos os teatros e edifícios públicos são obrigadas por lei a abrir para fora, porque essa é a direção natural do pânico. A oração, todavia, é essencialmente a recusa de se deixar levar pelo pânico ou pelo fluxo de coisas existentes. Na oração, você deve se abstrair da imagem exterior, parar de pressionar contra os acontecimentos e perceber a presença de Deus. A porta da alma se abre para dentro. Porque Deus não. A maioria das dificuldades que as pessoas experimentam com relação à religião é atribuível a 2 ou 3 enganos básicos. Tão logo esses pontos sejam devidamente esclarecidos, verificar-se-á que a maioria de tais problemas se soluciona. O erro mais comum é pensar em Deus como sendo apenas um homem grande, muito sábio, muito bom, mas ainda assim um homem grande, que dirige o mundo lá de fora. Muitos de nós pensamos que já ultrapassamos tal maneira de pensar, porém a verdade é que intimamente não o fizemos. Então dizemos: por que Deus permitiu que acontecesse a guerra mundial? Por que temos greves, inundações e tumultos? E a terrível guerra civil espanhola? Por que Deus permitiu que a tia Jane e o primo George sofressem de modo tão trágico? Claro, isso quer dizer é o seguinte: se eu fosse Deus, teria endireitado todas essas coisas. Isso em si já nos dá a pista. Deus é a mente infinita, a grande sobre-alma. E o homem é a individualização da grande mente, com inteligência e livre-arbítrio, e desse modo o poder de fazer as próprias condições. Quando usa os seus poderes mentais de modo errado, produz medo, ódio, cobiça e todos os tipos de erro. E estes, por sua vez, se manifestam em guerra, doença, pobreza e assim por diante. O único meio de acabar com essas coisas nocivas é modificar a mente da raça, livrando-a dos pensamentos negativos que as provocam, e isso pode ser feito pela oração científica. Então esses pensamentos, tendo sido eliminados da mente dos povos, não podem mais se manifestar exteriormente. Em outras palavras, a guerra, o crime e a moléstia desaparecerão. E aqueles que oram diariamente pela paz do mundo estão fazendo com que isso ocorra. E entenda que essa é a única maneira para isso ser feito, e se um Deus, lá fora, pudesse controlar as coisas do jeito que as pessoas estouvadas desejam, não passaríamos de marionetes ou fantoches. Nesse caso, sua vida não seria a grande aventura, que é e qual seria a graça de se viver. Os moinhos de Deus. Um outro erro básico que confunde as pessoas é o seguinte: elas pensam em Deus e no homem apenas em função do momento.
ou no máximo de alguns anos. Querem ver tudo acertado e resolvido dentro de 1 ano ou 2, e como isso não acontece, decidem que não há justiça no universo, nem lei ou ordem, e ficam se perguntando por que Deus não interfere logo e resolve o problema. Ora, você vai viver eternamente, em algum lugar. Vai viver não 1 século ou 1000 séculos, mas para sempre. Então dá para entender que 1 ano ou 2, ou 20 ou 30 anos, é muito pouco tempo para se esperar resultados permanentes. Os moinhos de Deus rodam lentamente, mas trituram bem fininho. O jardineiro não diz que não há lei na natureza porque suas plantas não florescem 1 semana depois de as ter plantado. Não dizemos que a ferrovia está funcionando mal porque o trem não chegou a Chicago meia hora depois de ter saído de Nova York. Mas com frequência nos sentimos tentados a achar que não há lei de justiça e retidão porque não vemos os resultados dos atos bons ou maus das pessoas, imediatamente após elas terem ocorrido. Aquilo que um homem planta, diz a Bíblia, é o que ele colherá. A colheita leva tempo. Se lhe parece que na sua própria vida você não recebeu o que merecia, a resposta é que o fim ainda não chegou. Se parece que algum conhecido seu também não está recebendo as recompensas ou castigos que você acha que deveria receber, a resposta é que o fim ainda não chegou. Nunca se escarnece de Deus. E mais cedo ou mais tarde, todas as preces são atendidas. Todo pensamento, palavra ou obra boa frutifica em felicidade e progresso espiritual. E naturalmente toda coisa negativa, porque somos responsáveis, também deverá ser enfrentada e vencida. A natureza sempre vai com calma e para entendê-la, você também tem que ver as coisas a longo prazo.